Em minhas veias corre o sangue indígena. Mura, Munduruku, Torá, Parintintim, Pirahã. Corre em mim um rio ancestral, Rio Madeira, Nemeguera. Nas narrações das 4 mulheres, tem muitas imagens belas de sonhos, né, de trabalhos coletivos, né, mas também tem de muitas lutas, de muitos desafios que elas enfrentavam no dia a dia. E um dos desafios que elas enfrentavam eram as doenças, né, que muitas vezes levavam, né, seus filhos ainda prematuros ou já grandinhos. Então eu vou ler um trecho aqui da narrativa da Dona Glória, que ela fala assim: lembrei de quando o Raimundo, meu filho, caiu com tosse de guaripa. E eu gritava: Chiquinha! Eu ia subindo no caminho do porto e gritando: olha, o menino tá morrendo com tosse de guariba. Chiquinha, pelo amor de Deus, corre aqui que o menino tá morrendo. Pelo amor de Deus. Isso aconteceu lá embaixo, ainda quando a gente morava tudo perto. Então essa é uma memória da Dona Glória, né? Dessa vida, né, de estar junto e estarem uns ajudando aos outros nos momentos difíceis. Tem a narrativa também em que a minha tia fala de um sobrinho, a tia Isolina, que também já fez a passagem ano passado, né? De como que eram esses desafios quando uma criança adoecia, quando eles estavam lá no centro da estrada de Seringal, que é no centro da mata, distante de tudo, né? Onde ela fala: lá no alto Rio Branco, meu pai e meus irmãos trabalhavam no centro. Eu ficava fora, num barracão. Ficavam também o gerente e a mulher do patrão. A casa do pessoal ficava numa barraca pequena que tinha lá. Eu e as 3 crianças. Umazinha minha, a Maria, que morreu com 8 anos. O finado João, meu sobrinho, que eu levei, e umzinho do meu irmão Isolino. O Silo, que tinha uns 6 anos de idade, a mãe dele morreu e o Isolino ficou com ele. Esse menino morreu de vício. A gente se descuidava dele no barracão e ele saía e ia comer terra no cemitério. Aí o papai viu que ele não estava bem e disse: vamos levar esse menino daqui. Mas não adiantou, porque o menino morreu em viagem. Acima de uma cachoeira, aí nós fizemos uma sepultura para ele lá.
e o sepultamos. Nessa época, eu nem sei quantos anos eu tinha. Então eu escolhi esses dois trechos dessas narrativas justamente para lembrar que as pandemias sempre existiram e sempre veio a partir do não indígena e sempre estavam aliadas a políticas de genocídio. Desde então a gente resiste a essas pandemias. Muitos dos nossos já morreram, não desde agora, mas desde a chegada dos europeus, dos colonizadores. Mais uma vez, estamos enfrentando uma pandemia, onde uma política genocida faz uso de um vírus para querer nos matar. Mas nós somos fortes e nós vamos continuar lutando. Pecatura eterna. Então, a partir de todas as histórias que eu cresci ouvindo da minha avó, né, e ela gostava muito de contar sobre o pai dela que tinha brigado com a onça e que conseguiu vencer, né, essa luta com a onça e por muitos tempos pôde contar essa história, né, um lugar que depois, mais tarde, eu cheguei a conhecer e a minha mãe mostrou aqui, foi aonde o seu bisavô lutou com a onça. Então, a partir dessas histórias que eu sempre escutei dela, falando do lago, né, que era o lugar, né, que ela sempre quis retornar. E que nos últimos suspiros dela e nos últimos sonhos, o espírito dela retornou para esse lugar do Lago do Urapiara. Então, o que me motivou a ouvir essas mulheres foi justamente para trazer presente essas memórias, essas histórias, e para mostrar o quanto que essas mulheres também, né, são importantes dentro dessa historiografia, dentro dessa memória, né, do seringal, que predomina muito, né, o trabalho masculino, que também foi, né, um trabalho que teve bastante, né, exploração e que as mulheres estavam junto o tempo todo, passando por todo esse processo junto com seus companheiros, seus maridos. Essa última pergunta eu vou precisar ler, porque eu quero responder ela dentro do que está sendo perguntado de uma forma mais direta, né? Está perguntando, é preciso ter representatividade dos povos originários na literatura, na mídia, nas novelas e na política para termos um país mais justo e que tenha respeito por todos os habitantes que aqui vivem? Bom, primeiro dizer que os indígenas, eles vão ficar, eles podem estar aonde eles quiserem, né? Na floresta, nas margens dos rios, nas margens dos lagos, nos seus territórios, na cidade e nas universidades, na política, na novela, na mídia. Agora, isso não deveria ser uma condição, né, para que fosse respeitado os nossos direitos, para que fosse respeitado os nossos territórios, para que todos os habitantes tenham os direitos garantidos, para que haja esse respeito a todos os habitantes,
desse mundo, dessa mãe terra. O que é necessário simplesmente é respeitar mais os direitos da natureza. Porque ao respeitarmos os direitos da natureza, estamos respeitando a nós mesmos, a nossa própria vida, o nosso bem viver. É preciso o bem viver. É preciso estarmos conectados com esse bem viver e com esse ambiente inteiro. Está tudo interligado. Não adianta ter uma indígena numa novela sendo estereotipada, numa minissérie sendo estereotipada. Não adianta ter políticos indígenas dentro de uma estrutura política que não respeita as organizações políticas indígenas. Então, o que precisa é ser reconhecido nossos direitos que já são garantidos na Constituição. Mas é claro que é importante os parentes ocupar os espaços que eles querem ocupar. É importante, sim, ter representatividade política dentro desse Congresso. Mas o mais importante é nós indígenas nos fortalecermos dentro da nossa própria forma de organização política. É importante nós indígenas irmos para a universidade, aqueles que querem ir, né, e demarcar o território das academias. É importante a gente sempre estar interligado à nossa ancestralidade, independente do lugar em que estejamos. E é importante, sim, a representatividade indígena em todos esses lugares, e principalmente dentro dos nossos territórios, tendo os nossos direitos garantidos.